Guerreira, professor Adriano Abidon, trazendo uma novidade para você, agora com a nossa matriz de legislação extravagante. Professor, que tipo de legislação extravagante a gente vai abordar? A gente vai abordar aqui as principais leis que estão sendo cobradas nos concursos, beleza? Então, a gente já começa a destacar. Eu coloquei o nome da matriz como Mapeando as Extravagantes, porque eu tenho convicção de que você irá sair daqui depois dessa matriz com uma base bem forte acerca das legislações extravagantes. Beleza? Então, sem mais delongas, já vou colocar aqui para você na tela, mapeando as extravagantes. Beleza? Professor, mas que lei a gente vai começar? Com a lei de acesso à informação. É a lei 12.527 de 2011. Professor, eu nunca ouvi falar nessa lei. Pois é, essa lei ela está sendo tendência agora nas provas. Por quê? Porque ela trata do acesso à informação. Ou seja, quando a gente fala de acesso à informação, a gente está pensando em quê? No princípio da publicidade, não é isso? E no princípio da transparência. Ou seja, o Estado ele tem que dar transparência, por exemplo, as informações ao dinheiro público. Só um exemplo de dinheiro, tá? Ele tem que dar transparência e publicidade do que está sendo feito com o dinheiro público. Então, essa lei está sendo muito bem abordada e eu trouxe aqui para você de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, tá ok? Então, já colocando aí, o que é a finalidade dessa lei, professor? A finalidade dessa lei é justamente visar aqui, garantir, olha aqui, garantir o direito fundamental de acesso à informação, conforme determinado pelo artigo 5º, inciso 33 e artigo 216, parágrafo 2º da nossa Constituição. Ou seja, o direito ao acesso à informação já estava previsto na Constituição. E essa lei de acesso à informação veio para normatizar, para dar força para esse direito, tá ok? Então, quando se trata do artigo 5º, você já tem que se alertar aí. Por quê? Porque a gente vai falar de direitos e garantias fundamentais, não é isso? Então, a gente vai tratar sobre a Constituição também, tá? E falando de princípio da publicidade, que eu comecei aqui com você tratando do princípio da publicidade e o princípio da transparência, não é isso? Esse princípio da publicidade ele está contido lá no artigo 37 da nossa Constituição, que vai falar basicamente dos direitos administrativos, né? Que o Estado, a administração pública, ela tem que trabalhar baseada nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, é bastante relevante toda essa temática aqui que eu estou trazendo para você, ok? Continuando aqui na leitura, ó. Quem pode ter acesso à informação, professor? Quem vai ser competente para ter acesso à informação? E eu vos digo que é qualquer pessoa. Como assim, professor? Precisa ser cidadão? Não. A lei ela não falou que precisa obrigatoriamente ser cidadão, tá? Pode ser qualquer pessoa, certo? Qualquer pessoa. Ainda digo mais, qualquer pessoa física ou jurídica, tá? Pessoa física ou jurídica. Ela vai poder solicitar informações aos órgãos ou entidades públicas, federal, estadual, municipal. Então, quem é competente, quem pode pedir essas informações, quem pode ter acesso a essas informações? Qualquer pessoa. Então, você já acende um alerta aí, tá ok? A gente vai bater as restrições, a gente vai bater os trâmites que você precisa saber para a sua prova. Mas eu quero que você já coloque na mente que qualquer pessoa pode solicitar acesso às informações. E não precisa ser somente informação financeira, econômica do Estado, tá? Da União, do Estado, dos municípios, ok? Outro ponto que eu preciso destacar para você é que essa lei, ela é uma lei geral
de caráter nacional. O que significa dizer? É diferente de lei federal? Sim. A lei de caráter nacional, o que acontece aqui? Ela é aplicada a todos os entes da federação, tá? União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, fundações, sociedade de economia mista. Por isso que a gente diz que qualquer pessoa pode solicitar as informações. Beleza? Então, sem mais delongas, aí o objetivo dessa lei, professor, é a possibilidade de controle social da administração por qualquer pessoa e o fornecimento de dados pela administração para conhecimento, ou seja, controle social. Quando vem essa palavra controle social, você já tem que ligar ao quê? Poxa, se é para se ter um controle social, a pessoa ela tem que ter o direito às informações, o direito a ter acesso a essas informações. Porque como é que você vai colocar esse direito em prática, esse controle em prática, sem saber do que está se passando? E outro ponto, os governantes, tá? Os governantes, eles são o quê? Eles são representantes do povo. Quem é o sujeito aqui? Quem é o dono da máquina pública? É a população, é o povo. Então, nada mais justo do que o povo fazer esse controle através de acesso a essas informações. Tá certo? Aí, na Constituição Federal, ela vai tratar de direitos e garantias individuais, conforme eu falei no início, tá? O artigo 5º, inciso 33 da Constituição, ele vai nos dizer o seguinte: todos têm direito a receber dos órgãos públicos, olha aí, receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei. Que lei é essa? Lei de acesso à informação, sob pena de responsabilidade. Aí aqui tem uma ressalva que a lei nos traz, ó. Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, tá certo? Então, ela trouxe uma ressalva aí, dizendo que, olha, população, olha, cidadão, você tem direito ao acesso à informação, mas nem todas as informações você pode ter acesso, porque existem aqui algumas informações sigilosas. Precisa-se ter um sigilo de certas informações, tá? Por exemplo, a questão de segurança, né? A questão de segurança nacional, a questão de segurança do país, precisa restringir esse acesso. E como é que se restringe? Através de sigilo, tá ok? Então você já vai montando aí esse quebra-cabeça na sua mente. Vamos lá, continuando aqui, ó. Os tópicos mais relevantes desta lei é você saber aqui, ó, citar quem se subordina à lei de acesso à informação, as finalidades da lei, quem pode solicitar acesso, que você já conheceu, o procedimento e os prazos de recursos na lei de acesso à informação. Quando se tratar de recurso aqui, é quando se tiver uma negativa, tá? Uma negativa do órgão ou da entidade. Você chega lá para solicitar uma informação em qualquer repartição pública do Brasil e a pessoa nega essa informação a você, nega esse acesso a você. Nesse caso, vai se abrir aí uma possibilidade de você entrar com um recurso. Então a gente precisa saber os prazos e aonde a gente vai interpor esse recurso, tá certo? E as classificações que vai dizer aqui a lei é que elas são as informações ultra secretas, tá? Secretas. Você vai ver mais à frente, eu não vou colocar isso agora, tá ok? Os prazos de restrição ao acesso à informação. Existem prazos aqui sensíveis que a banca gosta de cobrar. E você vai sair daqui sabendo de todos esses tópicos. Tranquilo? Coloque aí no material, no seu material, e vamos começar a bater essa lei. Capítulo 1 vai nos trazer a disposição geral. O artigo 1º vai dizer, ó, que a lei dispõe sobre, deixa eu colocar aqui para ficar mais claro para você entender, ó, sobre procedimentos, tá? Sobre procedimentos
a serem observados por quem, professor? União, Estado, Distrito Federal, municípios. A finalidade, fim de garantir o acesso à informação previsto lá na Constituição, conforme você viu comigo aqui, tá? E no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição também. No seu parágrafo único, ela vai nos trazer quem se subordina. E você já sabe, quando você lê, a gente não está aqui para fazer a leitura da literalidade da lei, mas é de extrema importância que você pegue o seu material e faça a leitura da literalidade do artigo, tá? Mas aqui você sabe quem se subordina a essa lei? Todos os entes da federação. Olha aí o que nos traz aí, ó. Órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as cortes de contas e judiciário e do Ministério Público. Que cortes de contas são essas, professor? Por exemplo, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados, tá certo? E alguns tribunais de contas do município, beleza? As autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e município. Ou seja, se um desses entes aí recebe repasse do governo, verba pública, ele tem que prestar transparência, ele tem que prestar conta para o titular do serviço público no Brasil. Quem é? É o povo. Servidor público serve o público, não esqueça disso. Então, o titular é o povo precisa saber com transparência, tá? Com transparência. Aí, no artigo 2º, o que a lei vem nos trazer? Ó? Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, às entidades privadas. Não, professor, peraí. Pode ser aplicado às entidades privadas? Sim, mas aí, ó, sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios. Ou seja, a lei ela falou que o seguinte, as entidades privadas também estão submetidas a essa lei, mas quando, professor? Somente quando elas receberem repasse do governo, tá? Recursos públicos, tá? Quando ela receber recursos públicos, independente dela ser privada ou não, ela vai estar submetida aos rigores desta lei, tá certo? Fique atento a essa informação. No parágrafo único, ó, a publicidade, a que estão submetidas as entidades citadas no caput, no caso do artigo 2º, ó, refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e a sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. Ou seja, essa situação aqui das entidades privadas, você tem que entender que ela vai ficar, né? Ela vai entrar no rigor da lei somente se receber recursos públicos. Não esqueça disso. Recursos públicos. Então não é de qualquer jeito, tá? Recursos públicos. Guarde essa informação que você irá precisar para bater as questões, tá certo? Continuando aqui, ó. Aí existem algumas diretrizes, existem alguns princípios que você precisa entender. Essa parte, professor, está muito teórica, mas você precisa ter essa base teórica para poder entender mais lá na frente, tá? Você precisa entender essa parte teórica aqui, beleza? Então aqui a gente vai falar da transparência ativa. Olha aqui, as diretrizes aqui da transparência ativa. Vai dizer o quê? Que a publicidade, ela tem como preceito geral, tá? E o sigilo aqui, ó, é exceção, ou seja, a publicidade é regra, e o sigilo é exceção.
Mas pode ter sigilo, professor? Você está vendo que pode. E quando alguma informação ela tiver pôr em risco, né, a soberania nacional, a segurança do país, a intimidade, a vida privada, por exemplo, aí sim tem que ter sigilo, restrições a essas informações, tá bom? Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Ou seja, eu não preciso chegar numa repartição pública para solicitar uma informação. A obrigação dessa repartição, desse órgão ou dessa entidade, é publicar essa informação. Você vai ver mais à frente o nascimento do portal da transparência, né? Que se você quiser saber, por exemplo, a remuneração de qualquer servidor público, você entra no portal da transparência e você tem acesso a esses valores, a essa informação, tá bom? Então é basicamente isso que a lei está nos trazendo. E é isso que é transparência ativa. E eu já adianto a você, a diferença da transparência ativa para a transparência passiva é que a transparência passiva, o órgão vai precisar de uma provocação, ou seja, ele vai precisar que você chegue lá e solicite. Já a regra, que é a transparência ativa, você não precisa se movimentar. O órgão já por si só, ele já coloca lá no portal da transparência, onde quer que seja, ele já dá publicidade a essas informações. E por que é mais importante se trabalhar a transparência ativa? Digamos que seja mais prioritário trabalhar na transparência ativa para evitar que fiquem aquela bola de neve, que cria aquela bola de neve. Por exemplo, se diversas pessoas chegarem no mesmo órgão e solicitar várias informações, o órgão não vai parar, vai acabar barrando ali as informações. Então, nada mais justo do que você dar celeridade, né? Você dar publicidade antes de ser provocado, beleza? Utilização de meios de comunicação, de tecnologia da informação, por exemplo, o site, tá? O site. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública, para você ver como é de extrema importância a transparência, tá? Desenvolvimento do controle social da administração pública. Como é que se dá esse desenvolvimento do controle social? Ora, dando acesso à sociedade, à unidade, né? No caso, o órgão ou a entidade que tiver trabalhando com recursos públicos, ela tem por obrigação publicizar isso, sem que seja provocada. Tranquilo? Vamos lá. Os princípios doutrinários aqui que a lei nos traz são esses aqui, ó. O princípio da divulgação máxima, que vai dizer que o acesso é regra e o sigilo é a exceção. A não exigência de motivação, por exemplo, que o requerente não precisa, ó, ele não precisa dizer por que e para que deseja a informação. Ou seja, ele não precisa relatar o que a lei chama, que você vai ver lá na frente comigo, os motivos determinantes. Como assim, professor? É vedado o órgão ou a entidade pública, né, solicitar de você informações. Para que você precisa daquela informação? Para que você quer ter acesso àquela informação? A unidade, o órgão, a entidade não pode fazer isso, vai de encontro à lei, tá certo? Então fique ligado que as bancas gostam de cobrar isso, tá? Limitação de exceções, ó. Hipóteses de sigilo são limitadas e legalmente estabelecidas. Gratuidade de informação, lá no artigo 12 você vai estudar comigo, que é o fornecimento gratuito de informação, salvo o custo de reprodução. Como assim? Você precisa ter acesso a um processo. Se for uma folha, 2, 3, a repartição vai lhe dar, o órgão vai lhe dar. Mas se for o processo todo, por exemplo, 50 páginas, aí não tem como o órgão, a entidade disponibilizar. Você vai ter que arcar com esses custos. Lembrando, se você não tem condições de arcar com os custos comprovadamente, aí você não vai arcar, você vai estar isento, tá certo?
mas somente nessa hipótese, beleza? Transparência ativa, como a gente já disse, ó, divulgação proativa de informações de interesse coletivo e geral, ou seja, o órgão aqui, ele já tem a informação. Já na transparência passiva, é uma criação de procedimentos e prazos que facilitam o acesso à informação. Aqui requer o pedido de uma pessoa, ou seja, é daquela forma que eu falei. Você precisa provocar, você tem que chegar lá no órgão ou na entidade e solicitar a informação. Por quê? Porque ela não publicizou. Mas, professor, sempre vai estar disponível? Não, às vezes não está disponível no órgão. Aí tem-se um prazo aí para que o órgão disponibilize para você. Isso a gente vai ver mais à frente, tenha calma, tá? O dever do Estado aqui, ó, no artigo 5º, vai dizer que é garantir o direito de acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Nada, né? Nada tem a ver você como servidor público, você colocar uma informação para a sociedade de forma muito juridiquês, que a gente chama, né? Um linguajar muito rebuscado, muito formal. Por quê? Porque a sociedade que vai ter acesso são de todos os graus de instrução. Você tem que colocar uma linguagem mais fácil possível de ser compreendida, tá bom? Então é isso que o artigo 5º nos traz, beleza? Vamos lá. Os conceitos aqui, ó, conceito tem na sua apostila, tem no seu material, a gente não vai bater, mas eu só quero que você entenda que essa parte conceitual, ela é cobrada em prova. Então você tem que fazer a leitura dessa parte conceitual, não tem para onde correr. Professor, mas é muito maçante. Essa parte é extremamente importante para que você entenda essa lei e para que você acerte todas as questões. Tá? Então você precisa entender o que é uma informação, o que é um documento, o que é uma informação sigilosa, o que é uma informação pessoal, o que é um tratamento da informação, disponibilidade, autenticidade, integridade. Professor, agora é informática? Quase isso, tá? Quase isso. E primariedade, tá certo? Então esses são os princípios, né, digamos assim, são os conceitos básicos que a própria lei nos traz. Então você precisa fazer a leitura e colocar e marcar as palavras-chave, tá certo? Você precisa entender a diferença entre um e outro, ok? No artigo 6º, do acesso à informação e da sua divulgação, cabem aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar o quê? A gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. A gente não vai ler aqui, tá? A gente não vai ler, por quê? Porque isso aqui é literalidade de lei, eu não vou tomar seu tempo lendo, fazendo o seu trabalho de casa, tá? O que eu trouxe aqui? Eu trouxe de forma mais dinâmica. Aqui, o acesso à informação. Eu quero que você entenda que o acesso à informação contido no artigo 6º e no artigo 7º é dessa forma aqui, ó. Eu coloquei primeiro a literalidade da lei, tá? Aí vai dizer o que aqui, ó? O acesso à informação que trata essa lei compreende, entre outros, os direitos de obter. Quais são os direitos de obter aqui no acesso à informação? Ó? O direito de obter orientação sobre procedimentos, consecução de acesso, local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. Ou seja, você chega no órgão, o órgão diz que não tem aquela informação. Ele tem por obrigação fazer o quê? Olha, essa informação você vai encontrar no órgão tal, tá certo? Você vai lá, você encontra lá. Ou então, no site tal, você encontra essa informação que você está me pedindo. Então, dessa forma, o órgão está ajudando, está facilitando o acesso à população. Tá ok? Vamos lá, ó. Informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados, recolhidos ou não
a arquivos públicos. Independente de ser recolhido a arquivo público, tem, né? O cidadão tem direito a essa informação. Informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada, decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já esteja cessado. Ou seja, uma pessoa física que é um servidor público do Ministério Público da União, do MPU, tá? Ele, por mais que ele não tenha mais vínculo, né, ao MPU, algum tempo ele vai ser obrigado a disponibilizar informações, sim, tá? Obrigado a disponibilizar, beleza? Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Muito cuidado disso. Não adianta o órgão lhe dar uma informação que já esteja ultrapassada. Por exemplo, a lei de licitação, que já foi modificada. Tem uma lei nova, 14.133, que vai tratar da lei de licitação. Então não tem como o órgão lhe dar uma informação acerca de licitação na lei anterior, tá certo? Então basicamente é isso. É essa a atualização de informações, tá ok? Informações sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, não importa qual atividade, ó. Inclusive as relativas à política, organização e serviços, não somente relacionada a dinheiro, tá? E informações pertinentes à administração do patrimônio público. Essas aqui são as mais pedidas. Utilização de recursos públicos, licitação e contratos administrativos. Essas são o direito de obter informação, tá? E a informação relativa, professor, que trata o artigo 7º, é justamente você ter direito de ter acesso a essa informação, a implementação, acompanhamento e resultados de programas, projetos, ações, órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos. E também acerca de resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas, os órgãos de controle externo, interno e externo, incluindo exercício anterior. Ou seja, se você quer ter acesso a uma inspeção de um órgão público, você tem acesso através da informação relativa acerca desse acesso, tá? É só você ir ao órgão ou à entidade e solicitar a informação. Lembrando, essa informação você vai ver mais à frente na lei, que essa informação, para você solicitar, você tem que estabelecer um mínimo aí de qual a situação, de você dar seu nome e você ter a informação certa e precisa, para você passar para o órgão e o órgão trazer para você. Não pode ser informação genérica, tá ok? E o direito à informação e procedimento para obtenção de acesso. Quando se trata de informação relativa, como eu coloquei no gráfico anterior aqui, ó, implementação, acompanhamento e resultado, ó, programas e projetos de ações e o resultado de inspeções, auditoria, prestações, tomada de conta, tá? Isso aqui eu já coloquei no gráfico passado para você. Professor, mas tem algum caso em que a lei de acesso à informação não pode ser aplicada? Sim, a inaplicabilidade da lei de acesso à informação é quando uma informação ela é parcialmente sigilosa. Como assim, professor? Uma informação, tá? Uma informação que você quer ter acesso, ela tem alguns pontos ali que requer sigilo por conta de segurança nacional. Aí o que o órgão vai fazer? Ele vai passar uma tarja preta em cima da informação que é sigilosa e vai lhe dar acesso à informação que não é sigilosa, tá? Ou então ele vai tirar cópia, ou então vai fazer uma certidão constando somente as informações que não são sigilosas, tá certo? Me acompanha aí, ó. É assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia, com ocultação da parte sob sigilo, como eu expliquei para você agora, tá? A negativa injustificada, ou seja, o órgão ele negou o acesso a essa informação. O que vai acontecer? Vai sujeitar o responsável às medidas disciplinares. E se esse responsável for um servidor público federal, o mínimo que ele vai responder é com uma suspensão. E se ele for um militar
federal, militar das Forças Armadas, ele vai responder com uma transgressão militar, no mínimo média ou grave, beleza? E se tiver algum extravio de informação, professor, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. O que é importante aqui para você, ó? O responsável pela guarda da informação deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem a sua alegação. Você chega num local, você pede a solicitação de uma informação e essa informação sumiu, foi extraviada essa informação. Aí você pode solicitar à autoridade competente uma imediata instauração de sindicância, uma abertura de sindicância, que é uma investigação interna, tá? E o órgão, o agente responsável por lhe dar essa informação, ele tem até 10 dias para justificar o que aconteceu ali, para justificar o extravio e ainda indicar a testemunha que comprove que o que ele está falando é verídico, tá certo? Portal da Transparência. Tá lá no artigo 8º o trabalho do Portal da Transparência. O que nos traz? Ó? É dever dos órgãos e entidades promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências e informações, interesses coletivos ou geral por eles produzidos ou custodiados, tá certo? Ou seja, professor, o Portal da Transparência é um dos meios que você pode ter acesso às informações, tá certo? Então, por isso que é de extrema importância. Professor, a gente viu muito conceito, essa parte é muito chata. Sim, é uma lei muito sensível, mas você observou que tem diversas informações aqui onde você precisa focar. Eu não se preocupe que eu vou trazer todos os pontos aqui necessários para você mapear essa lei comigo, beleza? Tamo junto e até o próximo bloco. E para a vez, Lucas Neto aqui na área. Tá gostando dessa aula, né? Ó, não esquece que esse mesmo professor vai estar contigo dentro da plataforma do Objetivo Play toda semana, te entregando todos os códigos para você ser aprovado no seu concurso. Portanto, seja Objetivo Play, clica no link da descrição e cai para dentro. Fala, guerreiro, fala, guerreira, professor Adriano Abidon, dando continuidade ao nosso bloco de mapeando as extravagantes, tá certo? O que a gente falou? A gente falou sobre a lei de acesso à informação. Então, paramos na parte do Portal da Transparência, certo? Agora a gente vai tecer alguns comentários acerca dessas informações. Tranquilo? Olha aí, mapeando as extravagantes, a lei de acesso à informação, que é a nossa lei 12.527 de 2011, ok? Vamos lá, ó. Transparência ativa. Você viu comigo aqui um breve resumo do que é uma transparência ativa e do que é uma transparência passiva. Basicamente, a diferença das duas é que o órgão ou a entidade, ela por si só, ela coloca, né? Ela divulga, ela publica as informações, certo? Já na transparência passiva, o órgão, a entidade, ele não publica essas informações. E existem várias situações. Por exemplo, o órgão não está com aquela informação, por isso que ele não publicou, tá certo? Ele não tem o dolo ali, às vezes, de não publicar só para ninguém ter acesso. Às vezes o dolo não é esse. Às vezes é porque o próprio órgão ainda não disponibiliza daquela informação, tá? E a gente vai bater agora acerca da transparência ativa. Vou colocar aí para ficar mais claro para você, ó. Existe a transparência ativa, que é chamada de transparência ativa
mínimo. Como assim, professor? Transparência ativa mínimo é que você sabe que lá no artigo 8º vai falar do dever, né, que é dever dos órgãos e entidades promover, independentemente de requerimento, a divulgação e o local de acesso. Não é isso? A divulgação da informação e o local que você pode encontrar. Então, a transparência ativa, por exemplo, ela precisa de alguns requisitos mínimos que eu coloquei aqui para você. Observe aí, observe que a transparência ativa mínimo aqui, ó, ele vai nos trazer o quê? Que na divulgação das informações, que se refere ao artigo 8º, deverão constar. Constar o quê? No mínimo, deverão constar o registro das competências e estrutura organizacional, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público. Isso é obrigação. Então, se você perceber na leitura, você vai entender que esses são requisitos mínimos. Professor, mas além do órgão colocar isso, ele colocou mais informações. Ótimo. CNPJ, né? Registro das competências e estrutura é o mínimo que tem que se ter, tá? Estrutura organizacional, quem é o diretor, quem são os secretários, quem é o coordenador, quem é o ministro, quem, enfim, tá? Aquele organograma todinho, certo? Endereço e telefone das unidades que possuem, ok? Tem que ter isso para poder a sociedade, a população ter acesso de forma fácil. Você viu que aqui na lei aborda o acesso de forma facilitada. Tá, ok? E na transparência ativa, mais ainda. Horário de atendimento ao público tem que estar bem destacado. Professor, a publicidade dessas informações obrigatoriamente tem que ser no site? Não. Pode ser de várias formas, tá? De várias formas. A própria lei, ela afirma que você precisa, né, utilizar todos os meios necessários, inclusive tecnologia da informação, para que se dê acesso a população, a sociedade, quem quer que seja, tá certo? Então não precisa obrigatoriamente ser em sites, tá? Não precisa. Vamos lá, continuando aqui. Tem que ter também registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros, ou seja, como se fosse um livro caixa, né? Tem que saber de onde entrou esse recurso, para onde foi, aonde foi aplicado. Ah, professor, mas aqui na minha cidade ninguém sabe das coisas. É só você procurar. Você vai no órgão ou na entidade, por exemplo, INSS, tá? INSS, federal, né? Beleza, você vai lá no INSS e você pergunta, olha, eu queria ter acesso à informação, né, de quantos aposentados existem no Brasil, por exemplo. Quantos aposentados por idade existem no Brasil. E o INSS é obrigado a lhe fornecer essas informações. Tá certo? É assim que funciona. Beleza? Vamos lá. Registro das despesas também. Lembrando, isso aqui é quando se tem, né, repasse público, porque você vai lembrar que aquela entidade privada não são todos os acessos que você poderá ter. É apenas acesso à informação no que tange aquela parcela que foi repassada pela União, por exemplo, tá? Para aquela entidade, para aquela empresa, certo? Então você, a sociedade, a população só vai ter acesso a essa parcela da informação, tá ok? Informações concernentes a procedimentos licitatórios, que isso aqui é campeã, tá? Inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. Isso aqui é princípio da transparência. Princípio da transparência. Vou botar até aqui para você, ó. É transparência no seu trabalho, tá? Transparência, que é a regra. Transparência. E precisa também ter dados gerais, acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgão ou entidades. Você sabe que isso aqui
é uma informação relativa, que a gente viu no bloco anterior, e respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Ou seja, você nunca ouviu falar numa ouvidoria, por exemplo? Todo órgão, repartição pública, entidade tem uma ouvidoria, certo? Se você quiser um elogio, uma informação, uma crítica, você vai lá na ouvidoria e envia para lá. E ela tem por obrigação de publicizar essas informações, tá certo? Vamos lá. Serviço de Informação ao Cidadão, é o famoso SIC, é o Serviço de Informação ao Cidadão, tá? Qual é o objetivo desse SIC, professor? Esse SIC, você já sabe, de acordo com a leitura que você fez comigo agora, é um serviço de informação ao cidadão, tá certo? Não diga, professor, é verdade? Pode parecer redundante, mas você precisa lembrar que existe um serviço, tá? Um serviço para ajudar o cidadão a obter essas informações. E é justamente no artigo 9º, pegue aí no seu material, faça a leitura, porque é de extrema importância, tá ok? Então, basicamente, o SIC, ele visa o quê? Ele visa atender e orientar o público quanto ao acesso a informações. Ele visa informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades. Ele visa também protocolizar documentos e requerimentos de acesso à informação. Também, não obstante o fato, todas essas características aqui do SIC, ainda tem essa daqui lá no seu inciso 2 aqui, tá? O inciso 2. Inciso 2 vai nos trazer que ele também precisa realizar audiências ou consultas públicas, incentiva a participação popular ou a outras formas de divulgação. Ou seja, você não vê por aí nenhum órgão, né, falando acerca do seu portal da transparência, do seu serviço de informação ao cidadão. Está errado. Faça valer o seu direito. Vá atrás da informação e o órgão ou a entidade tem por obrigação responder às suas informações, aos seus questionamentos. Porque se não responder, você vai ver aqui que existem sanções para isso também. E você vai ver que existem recursos que você poderá interpor, tá certo? O capítulo 3 da lei, ela vai trazer os procedimentos de acesso à informação. Eu já trago para você aqui, tá? Eu já trago para você aqui, ó, o pedido de acesso. Quem pode pedir para ter acesso a essas informações? Você viu comigo aqui que qualquer pessoa, qualquer interessado pode ter acesso sem problema nenhum dessas informações, tá? Agora, como é que eu vou chegar em um órgão e solicitar essas informações? É por um meio legítimo. A lei fala qualquer meio legítimo. Mas o que seria um meio legítimo? Pode ser verbalmente ou oralmente? Lógico, é um meio legítimo. Pode ser mediante um documento escrito? Pode, mas não precisa de formalidades, tá certo? Agora, atente-se, precisa de algumas exigências que eu trouxe aqui para você. Olha aí quais são as exigências. Identificação do requerente, tá? E especificação da informação. Por que isso? Isso aqui é para evitar do órgão fornecer alguma informação que não seja relevante para aquela pessoa, tá? Professor, mas você disse que o órgão ele não pode perguntar acerca dos motivos determinantes daquela informação. Está certo. Mas também você não pode liberar uma informação, tá? Mediante uma pessoa que não se identifica, por exemplo. É o mínimo exigido na lei. É a sua identificação, tá? E a especificação da informação. Mas por que precisa ter essa especificação da informação? Entenda, a especificação aqui, ela vai falar acerca da facilidade do órgão chegar até as informações e trazer até você. Porque se você disser assim, olha, eu quero ter acesso ao processo licitatório. Aí o órgão vai dizer, certo, mas que processo licitatório? Todos?
Se você quiser ter acesso a todos os processos licitatórios, meu amigo, você vai desembolsar uma grana. Por quê? Porque você sabe que não é gratuito? É, mas as custas de xerox, desse tipo de situação, é por você, tá certo? A lei deixou bem clara. Só se você for hipossuficiente, você não tiver condições, você comprovar que se você gastar com aquilo ali, realmente vai faltar para você, tá ok? Então precisa desse mínimo de informação. Somente essas duas aqui, ó, identificação do requerente e especificação da informação. Não esqueça disso na prova, tá? Porque a prova, a sua questão lá na sua prova, ela vai dizer que qualquer pessoa, qualquer interessado pode pedir acesso à informação através de qualquer meio legítimo, inclusive de forma oral, não se exigindo nada mais do que isso. Pelo contrário, exige o quê? Identificação do requerente, da pessoa que está solicitando, e especificação da informação. Então aí você não pode cair nesse tipo de questão, tá? Vamos lá. As vedações, existe vedações? Existe sim, que eu já adiantei para você no primeiro bloco. Ó. Quais são as vedações? Exigências de identificação que inviabilizem a solicitação. Como assim, professor? O órgão quer que você identifique até o número do processo que você está solicitando. Ah, eu quero ter acesso a um processo licitatório, tá? Da prefeitura aqui do meu município. Beleza, mas o seu município é grande, existem vários bairros. Qual é o bairro? Qual é o CEP do bairro? O nome da rua? Qual foi a data que foi feito esse processo licitatório? E isso daí o órgão não pode fazer. Por quê? Porque ele está bloqueando, ele está criando barreiras para que você não tenha acesso a essa informação. Isso é vedado pela lei, tá? Muita atenção a isso. E qual é a outra vedação? A exigência relativa aqui, ó, aos motivos determinantes. E você já sabe o que vem a ser esses motivos determinantes. Professor, eu estudo lá em direito administrativo, na parte dos atos administrativos, a teoria dos motivos determinantes. Mas isso aqui não tem nada a ver, tá? Os motivos determinantes é o seguinte: você chega em um determinado órgão e fala, olha, eu quero ter acesso, tá, a um processo licitatório do meu município, do ano tal, beleza? Ok. Aí o servidor público chega para você e fala, certo, mas para que você vai querer ter acesso a essa informação? O que você vai fazer com essa informação? Isso aí ele não pode, em hipótese alguma, tá? É uma vedação bem clara e é uma vedação que despenca em prova essa exigência relativa aos motivos determinantes. Por isso que eu deixei bem taxado aí no seu material, tá certo? Continuando aqui. A informação armazenada em formato digital, isso aqui que eu quero que você entenda, será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente. É aquela situação que você chega lá na repartição, tá? Na entidade pública e olha, eu quero ter acesso a esse processo licitatório aqui, tá? Aí a pessoa vai chegar para você, ai, mas só tá no pendrive. Eu só posso disponibilizar no pendrive. Tá errado. O que vai acontecer? Tá no pendrive, que é uma mídia removível, não é isso? Tá no pendrive. Se você que está requerendo quiser receber no pendrive, autoriza-se o recebimento no pendrive. Mas se você disser negativo, eu só preciso da folha inicial e eu quero que a repartição me dê. Aí a repartição tem a obrigação de disponibilizar, tá certo? Então, a informação aqui, o armazenamento dessa informação, se tiver em uma mídia removível, por exemplo, e o órgão quiser lhe repassar essa mídia, você só aceita se quiser. Tem que ter sua anuência, tá certo? Você não é obrigado a aceitar, beleza? Beleza, professor. Então quer dizer que a regra aqui da informação é que se tem um acesso imediato, não é isso?
Isso, mas vamos ser sensatos, né? Tem momentos em que você chega numa repartição pública dessa, eu quero ter acesso agora, lhe dou 1 minuto. Não pode ser assim também, tá? Não pode ser assim também. Você tem que utilizar do bom senso. Olha, eu quero ter acesso. Aí o servidor público vai chegar para você e vai dizer, olha, a gente tem essa informação aqui, mas eu vou procurar para você. Eu peço que você aguarde um instante para que a gente possa resgatar e lhe dar essa informação. Beleza. A lei ela fala sobre algum prazo em hora? Não, não fala. Ela só fala que o acesso é de imediato. Mas se o órgão não puder dar esse acesso de imediato, o que vai acontecer? Existem 4 hipóteses possíveis aí. Olha aqui comigo. A exceção, tá? É que o prazo ele não seja superior a 20 dias, tá? Superior a 20 dias. Ou seja, o servidor público ele vai chegar para você e vai dizer, olha, essa informação a gente tem no nosso arquivo, mas o nosso arquivo é muito extenso, tá? Você me deu um prazo, você volta aqui outro dia. Esse prazo ele não pode ser superior a 20 dias, tá? A 20 dias. Mas aí, esse prazo é improrrogável, professor? Não. Existe uma exceção em que você tem que justificar, certo? Para que se tenha uma elasticidade desse prazo por até mais 10 dias. Mas antes dos 20 dias encerrar, você tem que solicitar mais 10 dias para poder ter, tá? Para poder ter total amparo legal, certo? Então, olha o que eu trouxe para você aqui, ó. O prazo ele não pode ser superior a 20 dias, mas ele pode ser prorrogado por mais de 10 dias, de forma devidamente justificada. Se cair na sua prova, qual é o prazo em que a repartição pública, o prazo máximo em que a repartição pública tem para dar acesso a essa informação requisitada, solicitada? É 20 dias. Você não vai dizer que é 30. É 20 dias o prazo. Mas existe uma prorrogação de mais 10 dias, tá certo? Muita atenção ao dispositivo, tá? Aí a repartição ela tem 4 possíveis situações aqui. Ela pode lhe conceder o acesso, até aí tudo bem. Ela pode recusar o acesso, mas justificar essa recusa, tá? E diga-se de passagem, mais à frente você vai ler na lei e você vai ver aqui comigo que se o agente público recusar o acesso, der uma negativa justificada, essa justificativa tem por obrigação ser impressa. Você tem que ter essa justificativa por escrito. É seu direito, tá certo? Não é só de boca, tá? Comunicação de que não possui o dado. A repartição também pode dizer que não possui, certo? Mas aqui, se você vai perceber, ela não possui, mas se ela souber, ela vai lhe dar informação de onde conseguir, ok? E a quarta hipótese é a informação de que o dado não está disponível. Essas 4 hipóteses aí pode acontecer, tá certo? Aí eu trouxe aqui, ó, para você. O acesso é imediato, não sendo possível, deverá em prazo não superior a 20 dias, mais 10 dias prorrogáveis. E não sendo possível, deve comunicar, olha aqui, ó, comunicar a data, o local e o modo para realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão. Certidão essa, no caso, de informações parcialmente sigilosas, tá? Então, observe, não é somente dar a negativa, tá certo? O órgão, ele tem por obrigação especificar, justificar, tá bom? Indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido. E não possuindo a informação, indicar se for do seu conhecimento. Atente-se a isso, somente se for do seu conhecimento.
deverá indicar o órgão ou a entidade em que detém a informação, ou remeter o requerimento a esse órgão ou entidade. É aquela situação em que o servidor público pega e fala, olha, a gente não tem aqui, mas deixe os seus dados aqui, que eu vou remeter para o órgão competente e você tem uma resposta. Então é assim que funciona. Você tem que ficar atento a essa situação aqui da lei, tá? A gratuidade, você já sabe que é gratuito o acesso, mas poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e materiais utilizados, quando o serviço de busca de fornecimento da informação exigir reprodução de documentos, tá? Reprodução de documentos. Agora, eu quero que você tenha bastante atenção a esses prazos que eu vou passar aqui agora, tá? Muita atenção a esses prazos. Olha aí. Chegamos na fase do recurso. Quando é que se chega na fase do recurso? É quando se tem indeferido, indeferimento de acesso a informações ou as razões da negativa do acesso. Poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias, ou seja, você sai da repartição pública, foi negado o seu acesso, você fica pé da vida, você tem 10 dias a contar da sua ciência, de que, por exemplo, a ciência pode ser de imediato, né? O órgão pode chegar, não, você não pode ter acesso. Ou então ele disser, olha, me dê um prazo para eu buscar essa informação. Aí, de repente, ele não consegue e fala, não, a gente não conseguiu, não tem como ter acesso. Isso não é justificativa, tá? Então, você tem 10 dias para interpor esse recurso, ok? Será dirigido a quem? A autoridade hierarquicamente superior da repartição, tá? A que exarou a decisão impugnada, aquele agente que negou a informação, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias. Ou seja, você entra com recurso, tá? Você tem 10 dias para entrar com recurso. Chegou na autoridade hierarquicamente superior do órgão. Chegou lá, ele tem 5 dias para lhe dar uma resposta. Uma resposta, tá? Quando se tratar de acesso à informação contidas em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, ou seja, aquele tipo de documento muito velho, deverá ser oferecida a consulta de cópia com certificação de que esta confere com a original. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, às suas expensas e sob supervisão do servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original. É aquela situação em que o livro está caindo aos pedaços de 1930, o acesso à informação que você quer. Aí o que o servidor pode fazer? Ele, olha, isso aqui não tem como eu disponibilizar para você. Eu posso fazer uma certidão, tá? Digitada, com todas as informações que você quer. Pode ser? Pode. Ele acompanha, você acompanha ele ali e ele lhe mostra o original. Você só não poderá levar o original. E também não poderá pegar no original. Tá certo? É direito do requerente obter o inteiro teor da decisão de negativa, como eu passei para você. Tá certo? Por certidão ou por cópia. Tem que sair da repartição com essa negativa por escrito, tá? E as instâncias recursais, quais são? A autoridade hierarquicamente superior, Controladoria Geral da União e Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Essas três são as autoridades, tá? O prazo, você sabe que é 10 dias para interpor recurso e para decisão do recurso, 5 dias. Eu trouxe aqui, basicamente, um organograma para você, tá? Um gráfico. Olha aqui. Recurso para a autoridade superior. É o recurso para a autoridade superior. O que acontece aqui, ó? Você faz um pedido na repartição. A repartição, ela pode lhe conceder de imediato a informação, ou ela pode pedir um prazo de 20 dias, mais 10 dias de prorrogação. Obtendo essa resposta, tá? Obtendo essa resposta, ok. Mas se você tiver uma resposta negativa, o que vai acontecer? Você tem 10 dias
para interpor recurso à autoridade superior. E a autoridade superior, ela tem 5 dias para lhe dar essa decisão justamente do seu recurso, tá? Vai entendendo aí, justamente do seu recurso, ok? Beleza, tem 5 dias para lhe dar a decisão. Ela deu a decisão para você, você não ficou satisfeito, você tem 10 dias para entrar com recurso à Controladoria Geral da União, que ela terá 5 dias também para lhe dar uma decisão, certo? Se a decisão for negativa, ainda assim, o que vai acontecer? Você tem também 10 dias aqui para entrar com recurso para a comissão aqui, ó. Comissão mista de reavaliação de informação. Professor, mas o que vem a ser isso aqui? Isso aqui é que está contido lá no decreto 7724/2012, que entra a autoridade máxima também como uma dos órgãos aqui competentes. Ó, autoridade superior, CGU e comissão mista de reavaliação de informação. Entra a autoridade de acordo com o decreto, mas o decreto ele não cai em todos os concursos. Por isso que eu coloquei separado. Então, muita atenção a esses prazos. Lembrando da informação, quando se fala em CGU e CMRI, é quando se tratar de poder público federal, tá? Federal, ok? Aqui é só para você ter situação aí. Você já viu tudo isso no gráfico, tá? E agora a gente vai ver como isso está sendo cobrado. Eu coloquei no gráfico porque o nosso intuito aqui é mapear para você, tá? Vamos ver agora como é que vem sendo cobrado essas informações aqui. Primeira questão na tela. Com fundamento na Lei de Acesso à Informação, responda os itens a seguir. Cabe aos órgãos e às entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar o quê? Assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Corretíssimo, a gente viu que está lá no artigo 6º, tá? 2. Proteção da informação, garantindo sua disponibilidade, autenticidade e integridade. Também está corretíssimo, letra de lei, artigo 6º. Terceira, proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Também está de acordo com a nossa lei. Então aí, nosso gabarito 1, 2 e 3 estão corretíssima. Vamos para a nossa segunda questão. No caso de indeferimento, atenção, ó, indeferimento do acesso à informação ou as razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de quanto? Você sabe aqui, você acabou de ver e ficou claro para você. A repartição, o órgão, ele tem por obrigação lhe fornecer de imediato, tá? Você não conseguiu esse acesso de imediato. O que vai acontecer? O órgão vai chegar e vai dizer, olha, a gente tem essa informação, mas a gente precisa de um tempo. Qual é o tempo? 20 dias, sendo prorrogável por mais 10 dias, devidamente fundamentado, tá? Então, no total, 30 dias aí. Passou isso, o órgão não se manifestou, você tem quantos dias aqui? Quantos dias? 10 dias. Muito fácil, professor. Fácil. 10 dias. Nosso gabarito aí, tá? Nosso gabarito é o item C. Tem 10 dias. Ah, é, professor? Eu tenho 10 dias? Sim, você tem 10 dias de acordo com o artigo 15 que a gente acabou de ver. Artigo 15. 10 dias a contar. E se perguntasse para você, o órgão, quando receber o seu recurso, ele tem quantos dias para lhe responder? 5 dias. Então é 10, 5 dias para ele responder. Beleza? Então, com isso a gente fecha mais um bloco e a gente já pula agora para o próximo bloco para você ficar
atento a todas as informações dessa lei de acesso à informação. Tamo junto e até o próximo bloco. Imparáveis, Lucas Neto aqui na área. Tá gostando dessa aula, né? Ó, não esquece que esse mesmo professor vai estar contigo dentro da plataforma do Objetivo Play toda semana, te entregando todos os códigos para você ser aprovado no seu concurso. Portanto, seja Objetivo Play, clica no link da descrição e cai para dentro. Fala guerreiro, fala guerreira, professor Adriano Abidon, para darmos continuidade ao nosso trabalho da Lei de Acesso à Informação, tá? A gente está aqui dentro do nosso curso de Mapeando as Extravagantes e a nossa lei que está sendo abordada é justamente a Lei de Acesso à Informação. E como você já viu em blocos anteriores, agora a gente pode dar uma celeridade maior. A gente passou por toda a fase teórica, toda a parte teórica, tá? Vimos os princípios, certo? Vimos alguns conceitos extremamente relevantes para você levar para as suas questões de prova, tá certo? Vimos também que o acesso à informação ele é gratuito, salvo aquele valor, as custas, as expensas, no caso de material, né? No caso de uma Xerox, por exemplo. Tá certo? Então, tem regra e tem exceção. Agora a gente vai entrar numa parte que, se não for a mais importante, é uma das mais importantes, certo? Eu quero que você fique bem atento a essas informações que a gente vai passar aqui agora, tá? Sem mais delongas, vou colocar na tela para você acompanhar, beleza? Mapeando as extravagantes. Lei de acesso à informação, certo? Que é a nossa lei 12527 de 2011. Fiz um breve resumo, porque você viu comigo aqui alguns prazos. Começaram a surgir alguns prazos na lei. E eu quero que você fique atento, porque quando se tem prazo, você tem que ficar atento, porque a banca gosta de cobrar. Qualquer banca de concurso gosta de cobrar, tá certo? Então fique bastante atento. A gente viu alguns prazos. Dentre eles, o prazo de recurso. Mas espera aí, professor, quando é que eu vou interpor recurso numa situação de acesso à informação? Primeiro, você tem que lembrar que o recurso, ele vai nascer para você o direito de se ter o recurso com a negativa, tá? Com a negativa daquele acesso à informação, ou então com a negativa também, né? Com o não recebimento da explicação daquela negativa. Então, nasce de 2 pontos aí. Eu vou até colocar aqui para você não esquecer. Decorre de 2 pontos, tá? Negativa, olha aqui, ó, negativa, ela vai decorrer de 2 pontos principal. Primeiro, no caso do indeferimento da informação, ou seja, o seu pedido ele não foi aceito, tá? Ou razões da negativa. Então, esses 2 pontos aqui você precisa ter em mente. Primeiro, vai surgir o direito de interpor recurso quando o seu pedido foi indeferido pelo órgão ou entidade. Esse pedido sendo indeferido, também vai surgir um recurso quando da negativa, tá? Quando da negativa, o órgão não lhe der as razões para que por que ele negou, por qual motivo foi negada a sua solicitação. Então, esses 2 pontos. Beleza, surgiu aí o recurso, você vai interpor recurso. Você tem quanto tempo de prazo para interpor recurso? 10 dias a partir da ciência dessa negativa, tá?
10 dias. É prorrogável, professor? Não, não tem prorrogação. Beleza? Então vamos partir desse pressuposto agora para a gente iniciar o nosso bloco. Ok? Tá aí. Fiz um breve resumo. Pedido de acesso e recurso. Primeiro, o acesso aqui, ó. Em regra, o acesso é gratuito. Você sabe que o acesso é gratuito. Qual é a exceção? Os custos de reprodução. Os custos de reprodução. Como, por exemplo, eu coloquei aqui para você uma Xerox, tá? Uma Xerox. Professor, sempre vai ter essa exceção dos custos de reprodução? Não. Perceba, existe um caso específico, que é quando o sujeito é hipossuficiente, ele comprova que aquele dinheiro que ele vai pagar para se ter acesso a uma informação vai fazer falta para ele, vai fazer falta na alimentação dele, por exemplo. Então, nesse caso, não vai ser cobrado dele, tá certo? Então, existe uma regra, existe uma exceção e existe uma exceção da exceção. Muita atenção a isso. E em situação de pobreza, olha aqui, ó, em situação de pobreza, não se cobra os custos de reprodução. Aqui é relacionado ao acesso. Beleza, professor, já passamos pela fase do acesso. Agora a gente vai pelo prazo para a resposta. A resposta de quem? Do órgão ou entidade, tá? Resposta do órgão ou entidade. Essa resposta, em regra, ela será imediata. Não sendo imediata, aí o prazo é de 20 dias. Aí se tem uma exceção, que o prazo vai ser prorrogado por mais 10 dias. Justificado, tá? Não esqueça, justificado. Beleza, professor, mas aí o prazo para interpor recurso, eu fiz isso aqui tudinho. Qual é o próximo passo? Aqui, ó, prazo para interpor recurso, 10 dias da ciência, contados da ciência, ok? Beleza, e o prazo para julgamento desse meu recurso? 5 dias, pela autoridade hierarquicamente superior. Tá? Pela autoridade hierarquicamente superior. Vamos falar aqui de âmbito estadual, para ver se você entendeu. Você vai num órgão público, solicita uma informação. A regra é que esse órgão lhe dê a informação de imediato. A exceção é o quê? Olha, essa informação está no nosso banco de dados, eu preciso procurar, certo? Isso vai levar alguns dias. Exceção, 20 dias de prazo, não seja superior a 20 dias. Se o órgão precisar, né, se o órgão precisar prorrogar esse prazo, vai ser prorrogado por mais 10 dias, certo? Sendo que essa prorrogação por mais 10 dias tem que ser solicitada antes que encerre os 20 dias de prazo, tá certo? Antes que encerre. Beleza, essa é a exceção. Passou-se esse tempo, 20 dias mais 10 dias. O órgão não se manifestou. Então surge para você o direito de recurso. Por quê? Porque você tomou ciência a partir daquele momento, depois daquele prazo, que o órgão nada fez. Então surgiu para você o direito de recurso. Você entra com recurso. Precisa entrar de imediato? Não. Você precisa ir de 10 dias no máximo. Você tem até 10 dias para entrar com recurso. Entrou com recurso, chegou para quem esse recurso? A nível estadual, a autoridade hierarquicamente superior daquele órgão, daquela repartição, daquela entidade, ok? E ele vai ter 5 dias para lhe entregar alguma informação, para analisar o caso e dar um parecer final, beleza? Então, a nível estadual é esse. A nível federal, do mesmo jeito, sendo que a autoridade hierarquicamente superior não se manifestou em 5 dias. Surge para você um direito de recurso, tá? Por conta dessa inércia, para a Controladoria Geral da União, CGU.
surge esse direito para você interpor recurso. Por mais 10 dias você tem o prazo para interpor recurso. Entrou com recurso, a CGU recebeu, ela tem quantos dias para responder? 5 dias para responder. Após essa resposta, foi indeferido. O que acontece? Surge mais um prazo de recurso para você, de 10 dias, para agora a comissão mista de reavaliação de informação. Então é assim que funciona. Olha aí que eu coloquei no quadro, especificando para você. 5 dias. Para quem? No nível estadual, a autoridade hierarquicamente superior. Se for nível federal, aí a gente vem para cá. Passou da autoridade superior, vem para a CGU e vem para a CMRI. 5 dias, tá? 5 dias para que essa autoridade lhe dê uma resposta. Não deu resposta aqui no âmbito federal, vem para a CGU, 10 dias para você interpor recurso. CGU, 5 dias. CGU deu parecer não favorável. Você entra com recurso para a CMRI, 10 dias. Tá certo? Vamos lá, então. Das restrições de acesso à informação. A gente está no artigo 21. Existem umas restrições, tá? Umas restrições. Não é esse acesso à informação, esse direito não é absoluto, tá? Existem algumas restrições. E a gente vai tecer comentários acerca delas agora, tá? Artigo 21, ele vai dizer que não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais, ou seja, se for uma informação necessária à proteção de direitos fundamentais, o órgão, a repartição, ela não poderá negar em hipótese alguma, tá certo? Não poderá negar de acordo com a lei, ok? Fique bem claro quanto a isso. A regra aqui é que se deve haver transparência, tá? Na informação. E a exceção, deve haver sigilo sobre a informação, informações imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Lembra que eu falei para você? Se essa informação, tá? Ela for de encontro à segurança da sociedade ou do Estado, ela poderá ser sigilosa. É aí que entra o nosso ápice, o nosso ponto principal desse bloco, que é saber quem que vai classificar, tá? Quem vai classificar em mensagem, por exemplo, ultrasecreta, secreta, a gente vai ver isso agora, tá? E existe uma exceção da exceção, ainda que seja imprescindível, olha aqui, para a segurança da sociedade e do Estado, as informações necessárias para a tutela de direitos fundamentais ou para demonstrar a prática de violações de direitos humanos praticados por agentes públicos devem ser fornecidos. Opa, peraí, professor, não entendi. A exceção é essa. Tem que ter sigilo quando a informação for imprescindível para a segurança do Estado ou da sociedade. Beleza? Beleza. Mas mesmo assim que seja imprescindível para a segurança do Estado e da sociedade, mas essa informação aqui, ela tutela direitos fundamentais, ela protege direitos fundamentais, ou ela demonstra a prática de violações de direitos humanos, ela tem por obrigação de ser liberada. Você tem por obrigação de receber essa informação. Ela não poderá ser negada. Muito cuidado com essa informação, ok? Passando para frente. A classificação, olha aqui. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação. O que é passível de classificação? As informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam, aí tem essas hipóteses, ó, pôr em risco, deixa eu colocar aqui colocar aqui para você o marca-texto, ó, pôr em risco
a defesa e a soberania nacional ou a integridade do território nacional. Ou então, quando for prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Ou então, quando essa informação pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Muito cuidado com essa informação aqui, tá? Por quê, professor? Porque, olha, você está lendo, pôr em risco a vida, a segurança e a saúde de quem? Da população em geral. Mas, se essa informação pôr em risco a vida, a segurança e a saúde do presidente da República, por exemplo, esse sigilo, ele será de quanto, professor? Ele será no prazo máximo de 100 anos. De 100 anos. Mas aí, é sempre assim? Não. Quando terminar o mandato do presidente, tá? Eu estou só adiantando. Quando terminar o mandato presidencial, por exemplo, vai perdurar por algum tempo e após isso já é quebrado esse sigilo. Mas isso aí a gente vai ver mais à frente, tá? Quando oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Essas informações aqui, elas deverão ser sigilosas quando tratarem dessas situações aqui, tá? Ó, prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas, nada mais óbvio do que isso, tá? Não tem como as Forças Armadas planejar, certo? Planejar por exemplo, uma operação de segurança da Amazônia, por exemplo. Lógico que essa informação ela vai ser sigilosa. E ainda digo mais, ela poderá ser ultra secreta, não apenas secreta. Você vai ver a diferença de todas elas, tá certo? Ou então, quando a informação prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. Quando pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras. Olha aqui, ampara também os estrangeiros. E quando ela comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações. Isso aqui tudo tem a ver, tá? Tudo tem a ver com as carreiras policiais. Essa daqui, ó. Tudo tem a ver com as carreiras policiais. Então fique atento, tá? E as informações sigilosas. Vou colocar aqui agora para você as informações sigilosas, que são ultra secretas, secretas ou reservadas. Quem classifica em ultra secreta, secreta ou reservada, qual o prazo de sigilo dessas informações, tudo isso a gente vai bater agora e é a parte campeã aqui de questões em prova, tá certo? Vamos lá. Informação sigilosa. Quando ela é ultra secreta, o sigilo será de quanto? De 25 anos. Muita atenção. Sigilo de 25 anos. Parou por aí. Se na sua prova vier uma questão falando que o sigilo máximo amparado pela lei, via de regra, é 25 anos, está certo, tá? Está certo. Porque existe uma exceção aqui, que esse sigilo de 25 anos, ele pode ser renovado, tá? Ele pode ser prorrogado, mas aí a gente não vai bater isso agora. Eu só quero que você entenda que o prazo máximo é de 25 anos, tá? Bem simples de você aprender, ó. Ultra secreta, 25 anos. A secreta, 15 anos. E a informação reservada, 5 anos. Se você perceber, aqui vai subindo, ó. 0, 1, 2, 5, 5, 5. Ok? 0, 1, 2, 5, 5, 5. Beleza? Aí a observação aqui, ó. Quando essas informações, tá?
colocar em risco a vida e a família do presidente da República, foi o que eu falei para você, ó. O sigilo ele vai até o fim do mandato. Professor, mas não tem que obedecer aqui? Não, não precisa obedecer o disposto no artigo 24, tá certo? Somente se uma situação, o presidente, tá? Ele tem uma informação, no caso aqui, reservada. Você sabe que o prazo para informação reservada, o prazo do sigilo, é 5 anos. Só que o mandato dele já passou dos 4 anos. Vai para 8 anos, que ele foi... ele ganhou novamente, certo? Ele foi reeleito. Então, nesse caso, o sigilo não vai atender os 5 anos, vai atender os 8 anos, tá? Então, vai depender do dispositivo da sua questão, beleza? E evento determinado como termo final. O que é isso aqui, professor? É aquele evento, por exemplo, onde se tem uma situação aqui no país e autoridades de alto escalão de outro país vêm para o nosso país, vêm para o território nacional. Essa informação de trâmites legais, de operação, elas são sigilosas. Essas informações, elas são sigilosas, são sensíveis. Lógico que ninguém vai ter acesso, tá? Só as pessoas autorizadas. Nesse caso, vai precisar obedecer também esse prazo? Não, não obedece o prazo. Então, as duas exceções estão aí, tá certo? Olha aí, informação imprescindível à segurança nacional relacionada à calamidade pública, por exemplo, ocasionada pela Covid, como eu dei um exemplo aqui, ó, como a Covid, por exemplo. Duração é até o fim da pandemia, ou seja, a gente passou pela pandemia do Covid, tá? A pandemia da Covid-19 aí, que ainda não vai terminar, né? Tão cedo, ainda tá aí, beleza? Mas quando a informação, no caso aqui, que é imprescindível à segurança nacional, ela tem um sigilo. E esse sigilo é estabelecido de acordo com esse termo final aí. Ele vai, de acordo com esse evento, no caso a Covid-19. Aí digamos que essa informação, ela seja secreta. Um exemplo, essa informação da pandemia da Covid é uma informação secreta. O sigilo das informações secretas, ele se segura até 15 anos, que é o prazo máximo. Passou-se disso, a pandemia continua, o que é que vai acontecer? Vai cair para o domínio público. Não pode ser renovado esse prazo, tá? Ah, professor, entendi. Então, se for uma informação secreta, ela dura 15 anos. Mas se ultrapassar esses 15 anos, vai ter acesso às informações. Tem que respeitar o prazo, tá? Tem que respeitar o prazo, conforme eu coloquei aqui para você, ó. O evento não pode ultrapassar os prazos. Quais prazos? Esses daqui, ok? Competência para a classificação do sigilo. Eu quero que você lembre, tá? Eu quero que você lembre, você vai ler aí na sua lei. Eu coloquei aqui para ilustrar, senão a gente vai perder muito tempo. Eu só quero que você lembre da ultra secreta. Você lembrando da ultra secreta, as outras é tranquila, tá? Aí o que é que eu fiz aqui? Eu coloquei dessa forma para você. As informações, a competência para a classificação em ultra secreta será de quem? Do presidente da República, vice-presidente da República, ministro de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas. Até aí, ok. Aí aqui embaixo eu coloquei de branco, ó, comandantes da Marinha Exército Aeronáutica e chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Por que eu coloquei de branco? Porque esses aqui, ó, eles só podem classificar como ultra secreta mediante a anuência dos ministros de estados, tá? Então, não somente eles poderão classificar, não é assim que funciona, eles vão classificar a informação como ultra secreta, vão remeter, tá, para os ministros e os ministros vão ratificar a informação. Por isso que eu coloquei de outra cor. Como é que você vai lembrar dessa situação aí após a leitura, tá? Olha aqui, a competência para a classificação do sigilo. Eu coloquei o mnemônico aqui para ver se você lembra, para ajudar você na hora das suas questões e na hora da prova, logicamente, tá? Professor, mas tudo tem um mnemônico? Não, a gente tenta fazer de uma forma para que fique mais fácil para você, tá certo? Aí olha o que eu trouxe aqui.
é ultra secreto. Quem é competente, tá? Quem é competente para classificar as informações ultra secreto? Perceba comigo, ultra secreto, US, ou seja, United States, Estados Unidos, tá? Olha lá. Você foi para US, ou seja, ultra secreto? Sim. Comeu bem? Comi. Mas não era caro? Sim. Mas eu previ os gastos e paguei em cheque. É só você lembrar disso. Lembre dessa frase, tá? Professor, como assim? O que é que isso tem a ver com o mnemônico? Você vai ver comigo agora. Olha as iniciais aqui. US, ultra secreta, tá vendo? Ultra secreta. E esse comi, olha aqui, comandantes da Marinha, Exército, Aeronáutica. E os ministros, ou seja, comandantes e ministros. Comandantes e ministros. Certo? E aqui, sim, mas eu previ presidente e vice-presidente. E esse CH que eu paguei em cheque são os chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Então aí você decora dessa forma para lhe ajudar a fazer as questões, tá certo? Essas daqui são as ultra secretas. O que não tiver aqui vai para secreta e reservada, que são poucas, tá? Você vai fazer a leitura aí do seu dispositivo, você vai perceber que são poucas, tá certo? E vamos andando. Delegação, essa competência, tá? Essa competência para classificar como ultra secreta e secreta, ela poderá ser delegada, mas muito cuidado. Vai ser delegada pela autoridade responsável. Para quem? Vai ser delegada ao agente público, inclusive em missão no exterior. Mas não é permitido, olha aqui, ó, é vedada a subdelegação. Digamos que um presidente da República delegue, tá? Delegue uma informação, certo? Delegue isso daqui para algum assessor dele. Um exemplo. O presidente delegou para que o assessor dele classificasse a informação. Aí esse assessor, rapaz, eu tô cansado, eu vou pedir pro meu colega fazer. Pode? Não, lógico que não. Porque aí é uma delegação da delegação. É uma subdelegação. Então que fique bem claro. A delegação ela é permitida. Na ultra secreta e na secreta. A delegação ela é permitida. Tá? Mas a subdelegação é vedada. Ok? Beleza. Então com isso a gente já fecha aqui mais um blocozinho para você. Certo? Vamos ver como está sendo cobrado em prova essa temática aqui que a gente viu agora. Tá ok? Então já coloca aí a primeira questão na sua tela, tá? Negado. Opa, negado o acesso. Pode negar o acesso? Depende. Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal. O requerente poderá recorrer à controladoria, professor? Pode recorrer à controladoria da União, que deliberará no prazo de quanto? Se o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado. Por quê? Porque se for sigilosa, ela pode ser negada sem problema nenhum. Então aí, falou Controladoria Geral, você sabe que é um órgão federal, certo? Então, o Poder Executivo Federal aqui, tá? Que foi o órgão. Nesse caso, você pode interpor recurso para a Controladoria Geral. Quanto tempo você vai ter? É o que a questão está perguntando. Quanto tempo você vai ter para requerer? E você já sabe que o tempo aqui, ó, se o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado. Olha aqui, o requerente ele poderá recorrer à CGU. A CGU ela vai deliberar em quanto tempo? 10 dias? Não. 10 dias é o prazo para você entrar com recurso. Agora, a resposta é em 5 dias.
posta. Então, nosso gabarito é o item delta, nosso gabarito da questão. A gente viu isso no artigo 16, tá? Artigo 16, beleza? 2. Considere os conceitos a seguir. Olha aí, questão de conceito, como é importante. 1. Tratamento de informação. São dados processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimentos, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Isso aqui, ó, começa como dados, não é tratamento de informação. Isso aqui é o conceito de informação. É o conceito de informação, tá certo? 2. Documento. O que é documento? É uma unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Corretíssimo, artigo 4º da lei, tá? Informação sigilosa, aquela submetida temporariamente, olha aqui, é eternamente? Não, temporariamente, a restrição de acesso público, em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Artigo 4º também, que vai tratar de todos esses conceitos. Nosso gabarito aí, letra Charlie, beleza? 2 e 3, correta. E a nossa última questão, a informação em poder dos órgãos e das entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultra secreta, secreta ou reservada. Os prazos máximos de restrição de acesso à informação vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes. Ultra secreto, prazo de 25 anos. Ó, perceba, eu vou colocar aqui para você ver que tá simples de você entender agora. Olha aqui comigo. Quando falar de prazo, você vai do mais simples, 0, mediano e o mais grave. Aí você volta com o número 5. Número 5. Então, 5 anos o prazo reservado, 15 anos o prazo sigiloso ou secreto e 25 ultra secreto. Aí o que a questão diz? Ultra secreto 25 está certo, secreto 10 anos está errado. São 15 anos. E reservado 5 anos. Então 1 e 3 correto, nosso gabarito item alfa. E com isso a gente encerra mais um bloco aqui. Espero eu que você tenha aproveitado ao máximo e tenha grifado o seu material. Beleza? Tamo junto e até o próximo bloco. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor
federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A ação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,